Estados Unidos. E esse é um outro ponto, né? A gente nota que, assim como aconteceu com a indústria do tabaco, por exemplo, né? Quando começa a fechar o cerco aonde ela é mais forte, por exemplo, os opioides são fortes ali nos Estados Unidos, mas o cerco começa a fechar ali, eles têm dificuldade de comercialização, eles buscam outros mercados, né? Então, assim, existe uma tendência de expansão, né, dessa propaganda tardia chegar, por exemplo, no Brasil, chegar em outros locais, dependendo de como for as agências regulatórias, né? Então, aí é o papel importante de cada país ter uma agência regulatória forte, independente, e Perfeito, isso é uma coisa muito importante que muitas vezes se questiona. Bom, se existe o FDA, que é uma agência reguladora importante, que hoje, né, é diferente daquele FDA daquela época, esses eventos vão fazendo com que se melhore e tal. Mas se a gente tem o FDA, que é tão forte, a agência europeia, que são fortes, por que a gente precisa de uma agência reguladora no Brasil se a gente era só consumir o que é aprovado e não consumir o que não é aprovado por grandes agências, só imitar, né? E a gente foi muito viu falado aí, vocês isso já na tiveram pandemia, episódio, né? Vocês tiveram episódio com, né, sobre essa questão de regulação com o Gustavo, e ele deixou claro, né, como é importante que tenha essa independência, como a gente possa observar a realidade local, né, e inclusive frear, né, essas tentativas tardias aí de expandir território, né? Ô André, deixa eu comentar, vou tentar comentar, que provavelmente o que eu vou falar é óbvio, mas é porque eu não sei, tá? Eu tô só assumindo. As decisões hoje da Anvisa e do FDA, elas são colegiadas, elas não estão resumidas a uma pessoa apenas. Não, com certeza não. E é isso que me chocou um pouco ali na série ali, né? São decisões grandes, né? E envolvem um grande número de pessoas. Então, vai se tornando mais difícil fazer esse sistema de corromper, né? Porque você tem que corromper um sistema maior. É muito mais fácil corromper uma pessoa só do que um sistema maior. Mas se a gente considerar que as agências regulatórias, são recentes, assim, a ideia de regulação sanitária, ela é relativamente recente no mundo, assim, né? E, com certeza, elas foram crescendo, o seu papel, o seu peso foi crescendo aos poucos, inclusive a valorização profissional. Se a gente pensar nos salários que eram pagos pela Anvisa antes, na época que eu entrei na graduação, foi a época que houve um salto, assim, de salário para você ser um técnico ali na Anvisa, sabe? Eu lembro que as pessoas não queriam prestar o concurso. Eu não quero trabalhar na Anvisa. Quem ia tentar esse concurso é que não tinha se dado bem, assim, na área, na carreira. Vou tentar um concurso ali na Anvisa e vou ver lá se dá certo. E muitas das pessoas depois teve um salto que hoje são cargos muito concorridos em termos de concurso público, porque tem uma remuneração mais compatível hoje, não dizendo que está adequado, mas melhorou muito as condições de trabalho para quem trabalha, por exemplo, né, nessas áreas de regulação sanitária que antes não era bem remunerado. Então, isso também é importante, né? Eu sempre converso com outros colegas assim que trabalham em segurança pública, trabalham em outras áreas, como é importante você ter um profissional ali que tem condições de trabalho adequadas, que tem uma boa remuneração, e que tem essa independência para ele poder justamente recusar essas coisas, né? Para ele pesar muito assim, olha, não é fácil me comprar, né? Porque não que você vá competir com qualquer tipo de oferta, mas quanto mais adequado, mais melhor a sua condição ali de trabalho, mais difícil é o cara colocar isso em jogo, né? Até porque, André, que esses cargos precisam de um certo nível de competência, que as pessoas demoram muito tempo para ter, que precisa talvez fazer mestrado, doutorado, para entender muito bem aquilo que está sendo julgado. E decisões colegiadas, como o Léo trouxe, trazem um mecanismo a mais de segurança, né? Para que não dependa de uma pessoa só, né? E é legal, né? Eu estou pensando aqui, André, durante a pandemia, né? Na época dos medicamentos e vacinas que vieram, eles foram contra-checados de uma agência para outra, né? Então a gente contou isso para o Gustavo, falou, cara, por que não aprova a de referendo do FDA? Ele falou, cara, não é um retrabalho em 100%. Mas a gente não aprova a de referendo, que é só assinar. Se o FDA aprovou, eu aprovo também. A gente quer ver os dados, a gente quer ver tudo de novo, pode ser até num trabalho menor, então parece que existe um consórcio que tenta acelerar isso em certas situações, mas nunca é a de referendo. O que é muito legal para o brasileiro saber disso, porque hoje ele pode se sentir mais seguro do que ele era, né, há 15, 20 anos atrás, e na pandemia foi isso, existiu um sentimento de urgência, né, aprova, vai demorar 15 dias para olhar isso tudo, e eu lembro que era um monte de gente,
E, na verdade, é um atraso que, na verdade, vai fazer um ganho lá na frente, né? Isso. Não vou cansar de falar, várias agências reguladoras aprovaram a Sputnik, a vacina Sputnik. Então, do ponto de vista científico, estava ok. Do ponto de vista de fabricação, não estava ok. Então, eles mandaram caras lá, eu acompanhei muito de perto essa história, e o cara falava, a vacina que saía dessa fábrica não era igual a essa fábrica, então não vamos comprar. E muita gente ficou muito bravo na época, até a agência se manifestar. E é legal que no Brasil a agência não sucumbe, ela é um órgão de Estado, né? Ela não é um órgão de governo. E talvez uma outra coisa que a gente já falou sobre a CAPES aqui no Brasil também, o presidente da República tem muito poder, mas ele está limitado a algumas agências exatamente para que o presidente não faça uma ligação telefônica e mude o cenário de tudo baseado nos viés do próprio cara. Seja ele negacionista, ou aprovacionista, ou vai nas coxas mesmo, entendeu? Eles não deixam isso. Então, eles têm que dar condições para a agência funcionar rápido, sem que todos os processos sejam conferidos. Então, acho que um bônus desses grandes erros da humanidade, talvez o André saiba outros, existe uma outra série da Netflix que eu e a Lu queremos comentar depois, que a gente comentou muito, chama Operação Enganosa, que também é sobre regulação. De dispositivos médicos, né? De dispositivos médicos. E tem também a questão da talidomida, por exemplo, né? Foi um outro momento histórico que também mostrou a importância das agências regulatórias, porque quando teve agências que não aceitaram reposicionar a talidomida para gestantes, conseguiram prevenir um desastre teratogênico, né? As agências que foram mais permissivas, não, acabaram favorecendo isso.